Você já se perguntou por que o notebook funciona muito bem em certas atividades e em outras atividades não funciona tão bem assim? E como escolher um notebook ideal para trabalhar com engenharia e arquitetura? Fica até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu vou te indicar vários notebooks para você trabalhar com engenharia e arquitetura, e também você vai saber como funcionam todas as peças de um notebook, para que ela serve, para que ela vai te ajudar, em tudo. Antes da gente falar sobre o notebook em si, vamos falar de cada peça. Imagine que o seu computador seja um prédio em construção. Então, você tem um CPU. O que seria o CPU? O CPU seria o engenheiro-chefe ou o arquiteto-chefe dessa obra. E quanto mais esse engenheiro-chefe e esse arquiteto eles sejam mais capacitados, melhor vai ser a obra. Igualmente um computador. Quanto melhor o CPU, mais eficiente ele vai ser. Agora, imagina que você tem esse mesmo profissional, e esse profissional, para ele trabalhar, ele precisa de ferramentas, né? E se nessa construção não tiver um estoque suficiente para ele vai conseguir produzir bastante? Ele vai conseguir explorar o seu potencial? Não. E isso funciona para o computador também. Vamos imaginar o seguinte, que o estoque é a memória RAM do seu computador. Quanto maior esse estoque, mais material você vai poder colocar ali para que esse engenheiro possa os materiais dali para conseguir continuar o seu trabalho. E existe outra peça também, o SSD. Essa peça é como se fosse o meio de transporte da sua construção. Vamos dizer que existem vários meios de transporte. Existe transportar carga por elevador, por guindaste e dependendo de cada situação, um transporte é necessário. E essa é a função do SSD. Ele vai ser a velocidade que vai ser transportado esses materiais. E existe outra peça fundamental para a gente que trabalha com engenharia e arquitetura, que é a placa de vídeo. O que seria a placa de vídeo? A placa de vídeo, ela é como se fosse o arquiteto que vai fazer com que aquela fachada seja maravilhosa, né? Vamos dizer que aquele profissional que mexe com render, que vai mexer com outros softwares mais voltado ao visual, ele tem que priorizar essa peça que seria a placa de vídeo. Você viu como essa historinha? Uma peça precisa da outra para que tudo funcione bem? No computador também é a mesma coisa. Então, cada peça vai depender de outra para que ela tenha um desempenho melhor. E dependendo do seu perfil profissional, vai ser utilizado mais algumas ferramentas e menos outras. E qual que é o seu perfil profissional? Deixa aqui nos comentários. Aqui a gente vai falar de vários. Então vamos lá, vamos supor que você é um engenheiro que está trabalhando só com projeto. Que você trabalha muito com Revit, com AutoCAD. Você não vai usar muito o computador para fazer imagens finais. Você é mais do projeto em si. Então, você tem que priorizar o processador e a memória RAM. A gente fala dessas duas peças porque elas trabalham em conjunto. Então não adianta nada você ter muita memória RAM, sendo que o seu processador ele não é capaz de entregar tanta coisa. Isso é importante saber. Quando você vai comprar um notebook, por exemplo, você tem que saber se seu processador tem capacidade de chegar num nível que sua memória RAM também pode entregar, igual o exemplo do prédio. Eu, por exemplo, quando eu comecei a projetar, fazia projetos de casas menores, casas quando eu estava na faculdade, fazia projetos pequenos. Nesses projetos pequenos, ele demanda menos informações. Ele não vai exigir que a minha máquina seja, eu preciso de muita memória RAM ou muito processamento. E aí, de acordo com que eu fui evoluindo profissionalmente, eu precisei fazer um upgrade de memória RAM. E isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração na hora de comprar um notebook. Quando você compra um notebook, às vezes você tem a possibilidade de melhorar certas peças dele e outras não. Por exemplo, você tem notebook que você pode trocar a memória RAM e colocar mais memória RAM. Mas isso já não pode ser feito com o processador. O processador, geralmente, ele é soldado na placa-mãe. Então você não consegue fazer aquele upgrade com ela. Eu recomendaria, para quem faz projetos de pequeno porte, até 8 GB de RAM é suficiente. Se às vezes você faz projetos médios e às vezes grandes, aí seria bom você
optar por um notebook ou comprar memória RAM de até 16 GB de RAM ou até 32, mas vai depender muito da sua necessidade. E aí, quando você vai projetando, você vai vendo qual que é a necessidade que você tem. Agora, para você que é um arquiteto que gosta de fazer renders e usa, por exemplo, softwares como Twinmotion, Lumion, Unreal Engine, Corona Render, aí esses softwares, eles utilizam muito da placa de vídeo. Por quê? Esses softwares, eles são de renderização. O que é uma renderização? É transformar um projeto em uma foto ou um vídeo que tem um aspecto textura real, como se fosse realmente uma foto. E isso demanda muito processamento gráfico. Então, dentro da sua placa de vídeo, existe um processador lá. Só que ele é voltado, ele é desenvolvido para calcular informações de imagem, às vezes com mais velocidade do que com processamento direto do processador. Falando em notebook, por exemplo, a GPU, que é a mesma coisa que placa de vídeo, não pode confundir GPU com CPU. Uma é com C e outra é com G. GPU a gente está falando da placa de vídeo, CPU a gente está falando do processador. Mas voltando, para a GPU, geralmente no notebook ela é soldada na placa-mãe também. Geralmente você não consegue fazer um upgrade, né, dessa peça. Né? Quando você compra um notebook, ele já vai falar lá qual que é a placa de vídeo que ela vem. E ela é soldada lá e você não consegue fazer um upgrade. Agora, quando você vai montar um computador, aí sim você consegue trocar, você tem essa possibilidade. E o SSD? Agora, essa peça, o SSD, ela substitui o HD de antigamente. Essa peça de SSD, ela é uma peça que a recomendação é sempre a gente adotar o SSD NVMe, que é o mais veloz. Essa peça é para qualquer tipo de profissional. O que ela vai te ajudar no seu notebook? Ela vai te ajudar em, por exemplo, se você vai clicar, por exemplo, no Revit, ou no AutoCAD, ou no SketchUp, a demora para abrir esse programa, quem vai fazer é o SSD, que seria o elevador, por exemplo, do nosso prédio lá atrás do exemplo. Então, quanto mais rápido o SSD for, mais rápido vai chegar a mercadoria aonde tem que ser trabalhada. Certo, agora você sabe como é que cada peça funciona e qual é a importância de cada peça. Mas agora, vamos falar de marcas. Por quê? Processador, por exemplo, a gente tem Intel, Qualcomm e Ryzen. São 3 marcas que tem o mercado. Quando você vai comprar um notebook, você vai ver lá, marca de processador Intel, Ryzen e da Qualcomm. O da Qualcomm, ela é com uma outra arquitetura, então eu não recomendo ela porque ela trabalha com uma arquitetura ARM. Essa arquitetura, ela tem maior eficiência energética, então o notebook não vai acabar a bateria. Porém, ela tem que fazer uma tradução para os softwares de engenharia. E eu não recomendo porque ainda está muito recente essa tecnologia e essa tradução. Então, alguns softwares não vão funcionar direito nos processadores da Qualcomm. Mas agora a gente ficou com 2 opções, da Intel e da Ryzen. Tanto uma como a outra, as duas são excelentes. Agora, como funciona cada uma? A gente tem i5, i7 e 9. E aí tem Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. São muitos nomes, mas o que a gente prioriza é quanto maior esse número, mais núcleos e mais threads a gente vai ter em cada processador. É como se fosse uma linha. Vamos supor que a gente tem uma linha de iPhone. Nessa linha, você tem o iPhone Pro, o iPhone Pro Max, o Pro... E essas também são as mesmas coisas para o processador. E quanto mais núcleos e mais threads o processador tem, é como se ele tivesse mais neurônio, como se o seu engenheiro da obra tivesse mais neurônio para processar. Tá? Então, quanto maior o número, maior ele vai ser. Mas também tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração, porque todo ano sai novos processadores, i5, i7 e 9. Todo ano sai. E como é que a gente vai comparar? A gente compara com a geração. Todo ano sai uma geração de processadores. E aí você tem um nome i9, aí você tem 13 alguma coisa, 12 alguma coisa, um número
grande. Esse número, os primeiros dois números são a geração. Hoje estamos na 15ª geração de processadores da Intel. Então a gente vai ter Intel 15900, Intel 15800, por exemplo. E agora está surgindo também outra linha de processadores da Intel que chama Intel Core Ultra. O que é esse Intel Core Ultra tão diferente para esses novos processadores? Esses Intel Core Ultra, nós estamos na época da inteligência artificial, né? Então a gente está com um processador com inteligência artificial embutida dentro do processador. E é isso. O que isso faz de bom para o computador? Por enquanto, a gente sabe que ele tem uma eficiência energética muito boa. Então, vai ficar muito tempo fora da tomada e a bateria vai durar muito tempo. E em relação a poder de processamento, você vê só uma pouca melhora. Então, é uma coisa muito recente. E agora a gente vai falar também das marcas que a gente tem de placa de vídeo. A gente tem a NVIDIA e a AMD, que são duas marcas também excelentes, não faz diferença tanto uma quanto a outra, mas a gente tem que saber as gerações também, que é a mesma coisa do processador. Hoje nós estamos na série 40 e logo a gente vai ter lançado aí nesse ano a série 50. O que é isso? Geralmente a gente tem a placa de vídeo, vai estar o nome assim, RTX 4090, 4060, 4030. Esses números, o primeiro número, os dois primeiros números, é a geração. Hoje estamos na série 40. Então a última geração de placa de vídeo é 40 alguma coisa. E é a mesma coisa vale do processador. Quanto maior o número que vem depois do 40, maior é o poder de processamento. E mais caro vai ser a peça também. Então, a gente vem 40 e logo a gente vai ter a RTX 50. E aí que tá, tem um pequeno detalhe que é o seguinte: se você vai fazer render em arquitetura, existe uma tecnologia não tão nova assim, mas recente, que é a tecnologia Ray Tracing. RTX é de Ray Tracing, esse R do primeiro letra lá da placa de vídeo. Os novos programas de renderização, como Twinmotion, você tem esse cálculo, que é um cálculo mais refinado para deixar a sua imagem mais realista ainda. Eu adotaria uma placa que começa pelo menos com R, porque já tem essa tecnologia. Os da AMD, você vai ter que olhar nas especificações técnicas se tem a tecnologia Ray Tracing. Vamos lá, se você chegou até aqui no final do vídeo, deixe aqui nos comentários qual software que você usa. E agora vamos para os notebooks que eu indico para esse tipo de trabalho. Se você trabalha só com projetos e ainda está no começo da carreira, vai começar com os projetos menores, você tem os notebooks da Dell e um que eu recomendo é o Dell G15, mas se você mexe só com projetos e já está querendo aprender um pouco de render e tal, já recomendo que você já procure esse Dell G15 com uma placa de vídeo que comece com R, né? RTX, porque tem aquela tecnologia do Ray Tracing. Mas para você não ficar procurando notebooks aí na internet perdido, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos esses notebooks. Isso é uma pesquisa que eu fiz e eu trouxe aqui e vou trazer aqui embaixo os links dos melhores notebooks para trabalho com engenharia e arquitetura. Então, começando com o Dell G15. Outro concorrente também, você pode avaliar preço, é o notebook da Acer, que é o Acer Nitro. Também vale a pesquisa para você, quando for comprar, você priorizar se tem a placa de vídeo RTX. Esses notebooks, eles são para custo-benefício. O que ele entrega chega a ser barato em comparação ao preço. Ele está na faixa de R$4.000 a R$5.000. Vai variar o preço aí de acordo com a data que você está olhando. O link está aqui embaixo, é só clicar para ver. Agora, se você já está com um pouco mais avançado, já está pegando projetos maiores, por exemplo, de um condomínio ou de um prédio, aí eu já recomendo um notebook com um processador um pouquinho melhor, que seria os notebooks da Avel e também da Acer Predator. Eles são um notebook com um processador um pouco mais parrudo, então geralmente ele vai estar na faixa dos seus preços de R$7.000 a R$8.000. Essa é o preço para você ter um conforto melhor, né? Lembrando que quando você investe no computador, você tem
uma qualidade de trabalho melhor e uma agilidade também melhor, porque se você for trabalhar com o computador travando, vai te limitar e aí o tempo que você vai perder com isso, às vezes não cobre o custo que você vai passar de projeto para a pessoa. E agora, se você já está num nível muito alto já nos seus projetos e não quer perder tempo mais com projetos, você quer um computador que vai demandar qualquer tipo de atividade, aí eu recomendaria você trabalhar com os computadores da Alienware, que é os notebooks que eles também são mais caros, porém ele vai trazer um benefício para você de um processador muito potente, combinado com muita memória RAM e uma placa de vídeo também muito boa. E agora que você sabe que como cada peça funciona, não tem desculpa mais para errar na sua escolha de comprar um notebook. E você vai saber também qual que é o notebook ideal para você. E aí você vai deixar aqui nos comentários para mim qual é o notebook ideal para você. E me fala se os links aqui embaixo também estão sendo úteis. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu que está sofrendo e perdendo muito tempo com aquele computador ruim. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.